amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Uma boa noite para você que separou esse momento para orar, para aprender mais sobre a palavra de Deus, para se conectar com Deus, para crescer espiritualmente. Então eu posso dizer que você é um bem-aventurado e nós queremos te incentivar a sempre fazer isso, a se conectar com o Senhor Jesus, e hoje você vai entender a importância disso. Nesse nosso culto Firmados na Rocha, na quarta-feira, 8 horas da noite, nós começamos uma série de mensagens falando sobre a obra de Deus na sua vida. Existe uma obra a ser realizada, existe uma obra a ser feita. A questão é, quais são as fases dessa obra? Quais são as etapas dessa obra? E hoje nós vamos falar sobre uma etapa extraordinária que é o fundamento. Às vezes, muitas pessoas não sabem, não querem passar por esse momento. Semana passada foi da terraplanagem, a limpeza do terreno, a preparação do terreno para o início da obra, que é o momento onde você decide largar, abandonar pecados, falhas, erros, você se limpa desse mundo. E é claro, sempre a gente vai precisar estar se limpando, porque somos falhos, somos pecadores, temos uma natureza corrupta e moral, mas podemos nos preparar para uma obra extraordinária de Cristo na nossa vida, para podermos fundamentar a nossa vida na rocha que é o nosso Senhor Jesus. Mas antes eu gostaria de orar por você, principalmente pelas lutas e batalhas. Às vezes você está tão preocupado, está tão tenso diante de situações que você está vivendo, que você precisa unir a fé conosco em oração. Então, eu quero orar junto com você nesse momento. Nós estamos também vivendo um propósito de 30 dias nesse mês de junho de jejum e oração, para termos clareza espiritual. E se você deseja se unir conosco nesse propósito, já vou avisando agora, 10 da noite vai ter uma live também no nosso Instagram, todos os dias de jejum e oração, e ali eu vou estar explicando mais sobre esse propósito, porque a gente precisa se conectar com o céu. Com o mundo a gente já está conectado o dia todo, né? Redes sociais, trabalho, problemas, família, lutas, dificuldades, mas precisamos nos conectar com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Mas antes, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro nesse momento por cada pessoa que carrega consigo uma aflição, uma preocupação, um problema nesse mês que está apenas iniciando. Hoje é o terceiro dia do 6º mês do ano, mas às vezes o mês mal começou e os problemas já estão se acumulando, as preocupações estão crescendo, mas que o Senhor nesse momento, meu Deus, dê força a esta pessoa que está enfraquecida, desanimada, entregue, traga paz diante desse coração que carrega tanta preocupação. Vem, Jesus. Vem, meu Pai, e fortalece essa pessoa que estava enfraquecida. Até então, mas hoje ela vai se fortalecer. Hoje ela vai renovar suas forças. Hoje ela vai estreitar o relacionamento dela com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com ela nessa noite, nesse culto. Ela vai se firmar na sua presença. Nós entregamos tudo e todos em tuas mãos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse fundamento, que é a segunda etapa, né, dessa obra que o Senhor Jesus ele quer fazer na sua vida, para você se firmar e se fundamentar na rocha
que é o nosso Senhor Jesus. Se você tem a sua Bíblia nas mãos, e eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia nas mãos, a Bíblia que eu uso é a versão NVT, Nova Versão Transformadora. É interessante que você tenha a sua Bíblia nas mãos. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem apresentar versículo na tela hoje, porque eu quero que você possa ter a Bíblia nas mãos. Se você não tiver, e às vezes você tem um celular aí próximo, tiver a Bíblia no celular, mas se não, presta atenção. Mas já está combinado. Então, nosso culto de quarta-feira, nesse momento onde nós separamos para aprender mais da palavra, para orarmos a Deus, então que seja o momento onde você possa ter a Bíblia nas mãos. Tá certo? Tá combinado? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E eu gostaria que você está aí abrindo a sua Bíblia, está preparando, não esquece, encaminha para o maior número de pessoas esse momento onde nós separamos para meditar na palavra, para orarmos, para nos conectarmos com Deus. Encaminha, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte, porque todas as vezes que você dá o like, a plataforma entende, né? O YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai entregar para outras pessoas. E também não esquece de comentar. Coloque sempre o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos orar mais em favor da sua vida. Já abriu em Colossenses capítulo 2? No versículo 6. Olha que interessante. Hoje é a segunda fase dessa obra. Fundamento, tá? Não esquece não. Vamos lá. Colossenses capítulo 2. O apóstolo Paulo envia uma carta aos cristãos em Colosso, a carta aos Colossenses, dando orientações. E olha o que ele diz aqui no versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele, versículo 7 agora, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Olha aí, uma vida construída em Cristo, construída na rocha. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Existe aqui alguns conselhos poderosos para a nossa vida nos dias atuais. Primeiro, no versículo 6, ele disse assim, e agora, aqui, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, você aceitou já Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma? Sim, se você não fez isso, nós vamos fazer daqui a pouco na oração. Mas olha a orientação. Depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que eu preciso fazer? Continue a segui-lo. Então você aceitou Jesus, é o primeiro passo. Quando você aceita Jesus, você rejeita este mundo de pecados. Você rejeita a sua natureza pecaminosa. Você rejeita o pecado. Você rejeita a sua carne. Então você aceitou Jesus. Então ele agora é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua alma. Mas qual é o segredo depois? O segredo? Aceitou Jesus? Continuem a segui-lo. Não para, não. Não para. Você só deu o primeiro passo. E aí que é o interessante. Se uma pessoa entra, eu com 10 anos de idade, se eu não me engano, mas com 10 anos eu fui fazer karatê. Não sei se fosse karatê da Shotokan. Tinha uma professorinha baixinha assim, era brava, batia, dobrava a faixa assim, quando a gente errava a base, ela batia sem dó. Era a época da raiz, né? A criançada era a raiz, né? Nutella. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Quando eu comecei, eu não sabia nada. Eu lembro do primeiro kata. Se eu não me engano, o nome era Reachodan. E faz tempo, hein? 10 anos de idade. E eu fiz por quase 2 anos o karatê. Eu cheguei, se eu não me engano, na faixa amarela. Eu lembro que eu cheguei na faixa amarela, eu acho que eu não subi não, branca e amarela.
E olha que interessante. Quem eu era no início, 2 anos, estou falando de uma criança de 10 anos até os seus 12 anos no máximo. Quem eu era no início era 1. 2 anos depois, tanto que a minha faixa mudou, eu evoluí. Eu ia para a 3ª faixa, se eu não me engano era a faixa laranja ou vermelha, a 3ª faixa. Se alguém sabe, comenta aí agora. Eu lembro que a primeira é branca, a segunda é amarela. Eu ia para a 3ª, o 3º nível. Isso eu estou falando de uma criança num karatê. Fiz também basquete. Comecei na escola, depois fui para um clube e joguei. Joguei basquete. Nem parece, mas a gente jogava um pouquinho. Quando eu comecei, eu não conseguia fazer uma cesta do garrafão. Com o tempo passando, o tempo passou, eu já fazia cesta de 3 pontos. Eu já conseguia fazer bandejas. Fazia bandeja de lado, de costas. Quer dizer, havia uma progressão, uma evolução. E isso tem que acontecer. Paulo aqui primeiro, ele fala assim, vocês aceitaram Jesus? Então continua a segui-lo. Não para, evolui. E o que nós não podemos aceitar, poxa, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu não aprendi nada de Cristo, eu não evoluí. Eu não aprimorei a minha comunhão, eu não estou cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, eu sou apenas um religioso, eu frequento uma igreja, eu sou de uma placa institucional, mas eu não evoluí. E eu costumo dizer que essa é a nossa incomodação e a nossa missão. A nossa missão é fazer as pessoas conhecerem a Cristo, mas depois que conheceram, evoluir, crescer em relacionamento. Não pode ficar parado, não pode ficar estagnado. E a gente percebe hoje, a gente já tomou conta até de pregadores, centenas de pastores a gente já tomou conta, e a gente percebia que às vezes existiam pessoas que subiam nos púlpitos, mas não evoluíram. Então Cristo está nos chamando, a palavra de Deus está nos despertando a essa evolução. Não importa se você é pastor, não importa se você é membro de uma igreja, não importa se você está chegando agora no Evangelho. Se você está aceitando Jesus hoje. Então você está aceitando Jesus hoje, ou você vai aceitar Jesus quando nós orarmos daqui a pouco, não tem problema, mas você vai aceitar Jesus e o que você precisa fazer? Continuar a segui-lo. A obra não pode parar. A obra, imagina, você paga alguém para construir a sua casa. Passa 1 mês, ele está lá fazendo buraco. 2 meses, ele está no mesmo buraco. 3 meses, ele está no mesmo buraco. 4 meses, ele está fazendo o mesmo buraco para colocar os alicerces. 1 ano depois, ele está lá no mesmo buraco. Você fala, peraí, tem algum problema. Eu acho que você não espera nem chegar a 1 ano, né? Antes do ano, você já está tomando uma decisão, arrumando uma confusão. Mas por quê? Porque nós precisamos evoluir, a obra precisa evoluir. A obra de Deus na sua vida. Ou você acha que Jesus veio só para te curar de uma doença? Que Jesus veio só para libertar você de espíritos? Que Jesus veio só para te dar condição para abrir uma porta, para pagar uma dívida, para resolver um problema? Então agora Jesus é garçom e não Senhor. Então a gente precisa passar a entender qual é a verdadeira missão. Cristo veio, deu a sua vida por nós, para que hoje nós venhamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador e segui-lo. Cristo está no céu agora, então, olha aqui, passou a fase terrena e evoluiu para o céu. Então nós precisamos evoluir em conhecimento, evoluir em buscar experiências com Deus, e não ficar ali parados, estagnados, sem conhecer a verdadeira mensagem de Cristo, sem aprender cada vez mais. Então esse é o primeiro passo, o ensinamento para você ter o fundamento. Mas ele diz assim no versículo 7, olha que bacana. Aprofundem nele suas raízes. Aprofundem nele. Nós temos que crescer em comunhão. Olha que interessante, a raiz cresce para baixo. E aqui
está falando que nós precisamos aprofundar nele, é um crescimento. É um crescimento que nos dá estrutura, que nos dá alicerce, que nos dá base, que nos dá fundamento. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida na rocha. Então, sua fé se fortalecerá. Você tem estado fraco espiritualmente? Você tem estado emocionalmente abalado? Os problemas têm te abalado? Qual é o segredo? Edificar a sua vida em Cristo. Olha que interessante. Eu estava conversando, aconselhando uma pessoa hoje mesmo. E eu estava falando com essa pessoa e eu gostei muito do aconselhamento. Olha, eu falei para minha esposa, quem dera a gente tivesse aconselhamentos assim, onde a pessoa ela pega rápido. Ela pode não conhecer muita coisa do Evangelho, mas quando ela tem sede, ela não demora para pegar, para virar a chave. Olha que interessante. Se você chega, eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz nesse aconselhamento. Se você chega numa árvore, você está ali num sítio, você vai num sítio ali. Aí você chega no sítio e você vê uma árvore. Vamos ver uma goiabeira. Aí você olha para a goiabeira. Tem bastante fruto, mas quando você se aproxima, poucos frutos estão bons. A maioria está no pé, mas está podre. Vamos lá, vamos usar o nosso raciocínio. Por que o fruto está podre no pé, na árvore? Qual o problema? Então vamos lá. Vamos entender. Acredito que alguns já responderam certo, mas se alguém está com dúvida, vamos lá. O que é o fruto? Vamos entender o que é o fruto, porque ele diz assim: aprofundem suas raízes nele e sobre ele edifique sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade, não no engano que lhes foi ensinada. A verdade que lhes foi ensinada. Onde é a verdade que foi ensinada? Está aqui. Ó. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Não é o que a igreja A, B, C ensina. O líder A, B ou C acha. Está aqui. A mensagem já está aqui. A gente só precisa entender essa verdade. E para isso a gente precisa se aprofundar aqui. Aí diz assim, transbordarão de gratidão. Quer dizer, o que é transbordar de gratidão? Se eu sou uma árvore e eu preciso aprofundar minha raiz, os frutos são os resultados. O que é o fruto? O fruto é uma consequência. Eu e a minha esposa tivemos uma intimidade e nasceu de nós, da nossa intimidade, um fruto que foi natural. Qual é o fruto? O nosso filho. Nosso filho. Opa, caramba. É que aqui é ao contrário, né? Aqui. Coordenação motora estava difícil aqui. Então, nasceu o nosso fruto, certo? E o nosso fruto foi consequência natural de uma intimidade. Então vamos lá. Você é a árvore, você vai entender. O que é o fruto? É uma consequência natural da raiz, da intimidade. Por que intimidade? Porque a raiz, ela está debaixo da terra. Uma árvore, agora eu vou fazer aqui que é melhor. Uma árvore, nós vemos o quê? Nós vemos o tronco, nós vemos os galhos, as folhas e os frutos. Mas nós não vemos a raiz, porque a raiz está inserida no solo, em busca de alimento para poder manter toda a árvore saudável. Mas quando a raiz ela é mal alimentada, quando a raiz ela não tem água, ou se tem uma água contaminada, isso vai demonstrar onde? Nos frutos. Eu não preciso saber se você ora, se você jejua, se você tem vida devocional com Cristo. É só olhar os frutos da sua vida. Quando a gente olha os frutos, a gente entende como está a raiz. Pegou? Então, os frutos, você vive estressado, triste, deprimido, pensa em morrer, você é desequilibrado com o seu marido, com a sua esposa. Eu não estou falando de picos, não, eu estou falando de constância. Você é uma pessoa nervosa, ou às vezes uma pessoa muito triste, você tem pensamentos horríveis, destrutivos. Você é uma pessoa que tudo na sua vida tem dado errado. Então, esses frutos, eles demonstram
como está a raiz. Mas às vezes você diz assim, poxa, bispo, mas tem área da minha vida que está muito boa. Tudo bem. Aquela árvore, lembra do exemplo que eu dei no início? Lá no sítio, a árvore de goiaba, algumas goiabas podem estar boas, mas outras estão podres. Isso não é normal. Se uma árvore está saudável, todos os frutos serão saudáveis. Se uma árvore está começando a ficar doente, os frutos vão começar a apodrecer. Às vezes nem todos, mas se uma árvore está literalmente doente, todos os frutos estarão podres. E se uma árvore estiver morta, nem fruto vai ter. Pegou? Então o segredo está aqui, ó. O fundamento, a raiz. E o que é esse fundamento? O que é essa raiz? É o seu relacionamento com o Senhor Jesus, a sua intimidade. A partir do instante que você separa tempo para Ele, você tem tempo para oração, você tem tempo para ter comunhão, você tem tempo, você ora, você não vive às pressas, tudo hoje é às pressas. Não importa, você pode estar no seu ambiente profissional, você vai lá no banheiro, você se tranca e faz oração a Jesus. Você, às vezes, antes, ao invés de ficar perdendo tempo em redes sociais, pega um livro da Bíblia, começa a ler. Vamos dar um exemplo. Eu oriento as pessoas que estão começando a ler, lê o Evangelho, são 4 livros do Evangelho. Leia João, leia Mateus, Marcos, Lucas. Não precisa ler tudo em sequência, são livros. Você precisa ler um livro do início, meio e fim. Mas você, às vezes, não precisa ler todos os livros em sequência. Tem gente que acha que porque a Bíblia começa em Gênesis, ela tem que começar a ler em Gênesis. E, às vezes, se você começar a ler em Gênesis, você não vai entender. Quando você chegar em Levítico, quando você chegar em Crônicas, em Números, às vezes você vai falar, meu Deus, a Bíblia é muito difícil. Então, vai para os Evangelhos de Cristo. Porque são 4 livros que contam a trajetória do Senhor Jesus no tempo que estava aqui conosco. Então, faz isso, tá? Leia, medite, mas vai ler? Leia um pouquinho hoje, leia um pouco amanhã e vai seguindo até terminar. Aí você vai entender a mensagem. Poxa, é verdade. Igual, vamos dar exemplo. Você pega um livro, deixa eu pegar um livro aqui. Aqui, ó. Você pega esse livro aqui. Aqui, ó. Eu tô começando a ler esse livro que um amigo meu me deu. Aqui, ó. Negócios à luz da Bíblia. Aqui, ó. Eu não posso ler esse livro, que caiu agora os outros, depois eu arrumo. Eu não posso ler esse livro só uma parte do meio, só uma parte do fim. Eu tenho que ler do início ao fim. Terminei, eu vou entender a mensagem, certo? Então, quando você começa a cuidar da raiz, os frutos são o quê? Consequência. São consequência. Às vezes a pessoa está preocupada com o casamento, com a família, com a saúde. Ela está preocupada com as coisas, quer dizer, ela está preocupada com os frutos. Você já deve ter feito isso. Todo mundo já pegou uma maçã, que às vezes tinha uma parte estragada, uma goiaba, que às vezes tinha uma parte estragada, a gente pega a faca, corta, joga fora e come o resto. Só que, quando você se preocupa com a raiz, com o fundamento, com a base, com o alicerce, com a estrutura, o restante se torna consequência. Aí a sua vida para de se tornar essa montanha russa. Ora está em cima, ora está embaixo, ora está bem, ora está mal, ora tem fruto bom, mas daqui a pouco os frutos ruins acabam estragando o sabor dos frutos bons. Então você precisa tornar saudável a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Ele. Se você passar a tornar saudável a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Ele, então tudo vai ser consequência. A árvore naturalmente vai dar os seus frutos a seu tempo. Então, vamos orar agora e que você possa fazer o simples bem feito. Cuide do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Cuide da sua raiz, cuide desse fundamento, estrutura na rocha. Depois, com calma, leia o versículo 8. Meu amigo, o versículo 8 é um tapa na cara que Paulo estava falando. Por que ele estava falando que as pessoas, se aceitou Jesus, segue Jesus. Segue o que Jesus te ensinou, está aqui, está aqui, não precisa fugir daqui. Eu amo que a palavra ela tem aqui, ela tem o início, o meio e fim, a mensagem já está aqui. Sabe para quê? Para nos proteger.
nos proteger de distorções humanas, de pensamentos humanos, do que eu acho, do que eu penso. Minha família me ensinou, minha mãe me ensinou isso, minha avó me ensinou aquilo. E às vezes eles ensinaram na inocência, porque não sabiam, não conheciam a palavra da verdade. Então vamos orar nesse momento. E que a partir de hoje você possa ter esse relacionamento saudável com o Senhor Jesus e os frutos serão saudáveis. A sua vida cuidou da raiz, cuidou do alicerce, cuidou da estrutura, porque vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir problema, vai vir situação difícil, mas eu tenho certeza que você vai estar firmado na rocha, com uma raiz forte, e quando essa luta passar, você vai continuar de pé. Vamos orar? Quero orar junto com você nesse momento. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento porque entendemos a necessidade de estarmos contigo, de estarmos na sua presença, de estarmos conectados com o Senhor. Meu Pai, entendemos que muitos frutos estão ruins porque às vezes não se preocupa com a raiz, com a base, com o alicerce. Às vezes a preocupação é com o dia a dia, a vida é corrida, é tanto compromisso, tanta responsabilidade, e quando vai ver, o interior não foi cuidado. Mas que nesse momento, meu Pai, o Senhor traga essa consciência. Traga, meu Deus, a cada uma dessas pessoas esse despertar, para que a partir de hoje tudo seja diferente. Fale com o Senhor Jesus agora. Fala para Ele, meu Pai, a partir de hoje eu quero ter esse relacionamento saudável, eu quero ter essa vida devocional com o Senhor. Abra o seu coração. Eu vou deixar nesse momento você e o Senhor Jesus falando um com o outro. Jesus falou com você com essa palavra de hoje. Agora, fale com Ele. Aproveite essa chance. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele.
bondade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Yeshua, Ah, meu Pai, te agradecemos por esse momento, de podermos nos conectar com o Senhor, de aprender com a sua palavra. E eu tenho certeza que essa pessoa, ao terminar, meu Deus, este momento, este culto, ela vai estar mais firme, mais fortalecida e abençoada na sua presença. E nós oramos agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E eu oro pelos dizimistas e ofertantes dessa obra, porque se estamos aqui, meu Deus, é porque pessoas estão semeando, plantando, acreditando, meu Deus, nesse ministério, porque ela sabe que a nossa missão é levar a tua palavra de uma forma simples, saudável, bíblica. Abençoe os dizimistas, abençoe as colunas dessa obra, abençoe, meu Deus, aqueles que estão realizando doações, como o Senhor que mandou hoje uma mensagem dizendo: bispo, eu estou doando 3 cadeiras para os templos. Poxa, nós estamos chegando a aproximadamente a 80 cadeiras das 400 que nós estamos adquirindo para os templos que serão inaugurados. Abençoe as pessoas de longe, que estão doando, que estão semeando, pessoas que estão fazendo parte dessa obra. Meu Deus, não deixa faltar nada nas mãos dessas pessoas. Multiplica, é o que eu lhe peço, e que esse mês de junho seja um mês de colheitas. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Olha, não se esqueça, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Se você deseja também semear nessa obra, não esquece, temos o link na descrição, você pega o link, clicou, doar, está ali no link, doar Vida na Rocha.
E ali tem todas as informações, Pix, transferência, doações internacionais para você que está em outro país. É muito simples doar. Clicou, você coloca ali os seus dízimos, ofertas, votos, propósitos e você já pode realizar a sua doação. E às vezes tem gente que está fazendo assim, para deixar registrado no aplicativo, ela faz uma doação de um valor, R$1, R$2 ou algo do tipo, e já deixa registrado. Quando ela tem a sua fidelidade, ela já envia e semeia, tá bom? E você que está realizando as doações das cadeiras para o templo, e eu tenho para os templos que serão inaugurados dentro em breve, essa vai ser a primeira fase, depois nós vamos ao som da igreja. A gente está fazendo por fase para não ficar pesado. Presta atenção. Primeiro, nós não queremos obrigar ninguém. Segundo, nós estamos começando um trabalho e mesmo que nós venhamos necessitar de recursos, jamais nós vamos pressionar ninguém a fazer algo. E em terceiro, que você faça de coração. E eu tenho certeza que essa generosidade vai produzir muitos frutos. Te ajudou essa mensagem? Te ajudou esse culto nesta quarta? Então encaminha para outras pessoas poderem entender mais sobre a palavra. Medite e leia depois o versículo 8, não esqueça. Lembrando que domingo tem culto online, ao vivo. Prepare um pedaço de pão, um cálice com suco de uva, porque o primeiro domingo do mês é dia de culto da ceia do Senhor, tá bom? Nós começamos o mês celebrando com a ceia do Senhor. Mas você que está na Grande São Paulo, 9 da manhã, presencial no auditório no Tatuapé. Auditório simples, pequeno. Nós alugamos esse auditório para realizar os cultos aos domingos. Não tem espaço kids ainda. O estacionamento é a céu aberto, literalmente, porque as pessoas estacionam em volta ali da Praça Largo do Bom Parto, mas Deus se alegra com os humildes começos. Ele se alegra com quem começa. Zacarias capítulo 4, versículo 10. E a gente tem certeza que Deus está se alegrando com o início dessa obra. E você pode fazer parte do culto de Santa Ceia nesse domingo, dia 7 de junho, primeiro domingo, o culto da Ceia do Senhor. Um culto de celebração. 9 da manhã, Rua Serra do Japi, 163, auditório no Tatuapé. Tá bom? Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece compartilhar com o maior número de pessoas. A todos, Deus abençoe de uma forma extraordinária a sua vida. Não esqueça, a gente não pode fazer pelo que passou, nada, mas a gente pode decidir viver uma vida extraordinária. 30 dias nesse mês de junho, de jejum e oração. Live daqui a pouco, 10 da noite no nosso Instagram, @bpzangarini. Eu te espero lá. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Yeshua.